que é, família, daqui fala J Privado. Atenção, eu, J Privado. Isabel dos Santos entra em vias de factos com Joana Lina. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega a você, a TV que não bajula a vossa mania. Família, segundo escreve aqui o site MSTV, é isto mesmo. Isabel dos Santos entra em vias de factos com Joana Lina, ex-governadora de Luanda. Para quem não sabe quem é Joana Lina, é ex-governadora de Luanda. Tá entendendo? Que disse, deixa-me só trabalhar. A mesma Joana Lina, recentemente, como vocês sabem, Joana Lina é uma das madrinhas da filha do ex-casal presidencial Ana Paula dos Santos e José Eduardo Santos. Eu acho que um dos filhos deles, uma coisa assim parecida. E nisso, para tentar solidarizar a Ana Paula dos Santos e supostamente né, a sua afilhada, a mesma deslocou-se a Barcelona, tá entendendo? Vestida de preto já. Papá! É isso mesmo, vestida de preto já e tudo mais whatever. E nisso, Isabel dos Santos, não satisfeita da maneira que ela apareceu lá, vestida de preto, a pensar já que já tinha óbito. Porque eu acredito, mano, tudo tá dando sinal que parece que o regime quer acabar mesmo com a vida de José Eduardo Santos. Mas quem é culpado? O culpado é o próprio José Eduardo Santos que criou esse regime. E a mesma encontrou lá, né, a família, entre outros, chegou, mano, foi isso. A Isabel dos Santos mandou a mesma correr, já sair de lá, entrar em vias de facto de discussão, atrás de discussão, tá entendendo? Se pegaram até quase nos milos e a mesma saiu de lá correr, mano. Tá entendendo? É basicamente isso. Olha onde é que a situação foi chegar. Quem relatou isso é a própria Tizé dos Santos. Vamos lá ouvir aqui o áudio que a Tizé dos Santos fala dessa situação. Olha, isto é um recado para quem anda a falar em preparativos para o funeral do presidente emérito do MPLA, ex-presidente da República, José Eduardo Santos. A pessoa principal interessada nesses preparativos, Pidachou, que faça preparativos para o seu próprio funeral e mate-se, porque o engenheiro José Eduardo Santos está vivo. Os órgãos todos do corpo do engenheiro José Eduardo Santos estão a funcionar e o Estado está estável. Portanto, isso de ficarem a preparar a opinião pública, criaram um media kit, prepararam um media kit. E eu já obtive provas, porque tem um screenshot que está aí a circular nos grupos, que eu consegui, que o Dr. João Afonso é que anda a plantar essas informações na mão dos jornalistas, e que foi quem andou a falar com os jornalistas da SIC Notícias, para preparar a opinião pública, porque eles, em paralelo, andam a tentar convencer a família, porque parece-me que em Espanha existem leis de eutanásia e outro tipo de situações, que a família deve desligar as máquinas, deve pedir autorizar os médicos ou pedir aos médicos para desligar as máquinas. Eu, como filha, nunca irei permitir que ninguém desligue máquinas de um pai vivo, que tem o coração a bater normalmente, um coração que está bom, não teve ataque cardíaco, não teve AVC, tem atenção boa. Eu fui lá, estive com meu pai, está vivo. Uma pessoa que está internada desde quinta-feira passada há 4 dias, começam a fazer media kit, falar em preparativos de um funeral que não existem. Vem uma senhora, uma bruxa, vestida de preto, tentar infiltrar-se dentro de uma casa que nunca ela privou dentro de casa, com Jesus Eduardo Santos, porque via consolar a comadre da senhora Joana Lina. Foi corrida, bem corrida, enxerida. E espero que vá lá dar o recado que ninguém morreu e que não há óbito nenhum. Então, se o senhor João Lourenço quer preparar funeral, prepare o seu próprio mate, porque ninguém vai matar o José Eduardo dos Santos, ninguém vai permitir que se desligue máquinas algumas para a sua alegria, para o senhor tirar dividendos políticos, para o senhor aparecer lá em grande como Presidente da República, com salvas de canhão e meterem as bandeiras do MPLA em cima do caixão de alguém que está extremamente decepcionado consigo e com o MPLA, está extremamente triste e também não ia fazer campanha para vocês e provavelmente iria querer mesmo ver alternância política. Provavelmente não. Deixem-me não falar mais. Vocês viram, né? Tá entendendo? Vocês viram, e nisso o José Gama comentou o valor de um ex-presidente, tá entendendo? Da República. Né? Entre julho e junho de 2013, o antigo presidente sul-africano estava internado num hospital, né, a 10 minutos da casa do mesmo. Tá entendendo? De José Gama. Enquanto esteve no hospital, na parte de fora havia batalhões de jornalistas vindo de toda a parte do mundo, aguardando por notícias sobre o estado de saúde de Mandela. Obama viajou a Pretória para visitá-lo no hospital. O então presidente da República de Angola, José Eduardo Santos, previa fazer o mesmo e Luanda antecipou-se a enviar 2 jornalistas sênior, Ernesto Bartolomeu, que é da TPA, e Antônio de Souza, da RNA,
com o propósito de seguir o estado de saúde de Mandela. A saída e a entrada de Mandela nos hospitais era um assunto nacional e internacional. A entrada e saída do país, né, do presidente José Eduardo Santos, né, por motivos de saúde, mesmo que fosse de lazer, é um assunto de valor noticioso. Os mídias de Portugal, Moçambique, né, e outros reportaram o assunto. Um ex-presidente é uma reserva nacional, é alguém que detém segredos de 3 décadas do país, é alguém que com uma só palavra pode causar estabilidade como instabilidade. Se José Eduardo Santos fazer comentários contra o seu sucessor, provoca danos de imagem. Se fazer comentários a explicar por que nas eleições de 2017 os comissários da CNE denunciaram que este órgão não lançou resultados eleitorais que nem estes responsáveis conheciam a sua proveniência, cria mal-estar no país. José Eduardo Santos é fonte de estabilidade, daí a sua importância noticiosa, independentemente dos erros que cometeu, entre os quais deixar uma mídia estatal que aceita receber ordens do seu partido, desrespeitando a Constituição em África. Desrespeitando a Constituição em África, não se dá pontapés aos velhos. Fonte, né, a MSTV. É basicamente isso, família. Assista a Família dos Santos. Tá entendendo? Assista a Família dos Santos. É basicamente isso. O vídeo de hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comenta porque sabe a notícia. Vocês não sabem, saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a Família dos Santos, para aprender a Família de Júlio continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião que é muito importante. É tamo junto, até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajou lá você, maniga.